Mas Ele também disse que por amor a Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo, que passou tudo aquele que ele passou, ele não estava indo passear, ele não estava indo curtir férias, ele estava indo levar a palavra, ele estava indo levar a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus. Ele sempre foi rejeitado em todos os lugares que ele chegava, ele era rejeitado, mas ele permanecia firme, ele não deixava de buscar, ele não deixava de propagar, ele não deixava de falar. E ele fala: nada vai me separar, nada vai me afastar, nada nem ninguém vai me afastar daquilo que o Senhor tem para mim. Ele tinha ciência de todas as aflições que ele passava. Ele sabia o que supostamente poderia acontecer por onde ele passasse, que de alguma forma ele seria hostilizado. Mas mesmo assim, nada disso o impediu de continuar a caminhada. Poderia se levantar tempestades, poderia se levantar adversidades, mas nada disso paralisaria Paulo, porque ele tinha convicção do Deus a quem ele servia. Oh, aleluia! Quantos aqui têm adversidades e têm lutas? Todos nós, do mais novo ao mais velho, nós temos adversidades, nós temos lutas, nós temos provações, nós temos problemas. Quando a gente acha que acabou, ufa, glória a Deus, a gente vai sentar para respirar, vai tomar um refresco. Aí daqui a pouco começa alguma coisa a acontecer e se levantar. Não dá tempo de descansar. O inimigo, ele fica procurando brechas. Então, se a gente parar para descansar, se a gente parar para querer dormir, ele se aproveita. Então, por isso que 24 horas, 7 dias por semana, todos os meses, toda a sua vida, enquanto você estiver tendo fôlego de vida, você tem que estar vigilante. Porque o inimigo, ele não cessa de tentar te parar. O inimigo, ele não cessa de tentar fazer você desistir. Quando a gente pensa, Senhor, até quando? Nós precisamos entender que as lutas e as adversidades, elas têm dois objetivos: te parar e te fazer crescer. As lutas e as adversidades, elas têm dois objetivos: te parar e te fazer crescer. Quando Deus permite você entrar numa adversidade, você entrar numa luta que se levanta contra a tua vida, que vai tentar te paralisar, que vai tentar fazer você desistir, você pode parar, desistir, entregar os pontos e falar: não dá mais. No português que a gente entende, eu vou chutar o balde, pastor, sinto muito, não quero mais, não dá mais, não tenho força. Essa é a sua primeira opção, o primeiro objetivo da luta e da adversidade. Se você não quiser parar, você vai para a segunda opção. Você vai crescer, você vai seguir adiante, você vai seguir rumo para onde o seu processo finaliza. Ou você para, ou você continua.
Não tem como você ficar em cima do muro. Se você ficar em cima do muro, você está parado. Se a luta se levantou, calma aí. O inimigo está tentando me parar. Está tentando fazer eu desistir do meu ministério. Está tentando eu fazer eu desanimar com a minha família. Mas se eu parar, acabou. Mas eu tenho uma promessa sobre a minha vida, que essa leve e momentânea tribulação vai passar. Momentânea. Mas quantos abandonam a fé? Quantos quebram princípios e se afastam da comunhão? Da comunhão com a igreja, da comunhão com Cristo, por não suportarem tais lutas e adversidades. E a gente tem a tendência de medir, ou a parte das pessoas tem a tendência de medir a luta do outro. Irmão não veio para o culto, pelo amor de Deus, o meu problema é maior do que o dela. Você já ouviu isso? Você está passando por isso, você não sabe o que eu estou passando, meu problema é maior que o teu. Eu achando que eu sou a tal. O problema é de todo mundo inferior. Como a gente conhece uma frase, só sabe a quentura do fogo, é a panela. Então eu não posso dizer que a sua luta é bobeira. Eu não posso dizer que a sua adversidade, que aquilo que você está passando por nesse leve e momentâneo tempo é nada, porque só você sabe aquilo que você sente. Só Deus e você sabe aquilo que carrega dentro de você. E nós precisamos entender que muitas das vezes eu já passei e a gente quer que a outra pessoa chegue no nosso nível de maturidade. Mas ela nem passou pelo que a gente já passou, nem foi construída da forma como a gente já foi construído. Cada um sabe das suas limitações, das suas forças, e Deus, acima de tudo, sabe. Mas a questão não é saber o peso, mas como eu me porto diante disso. De que forma que eu estou me permitindo a viver e a transpor esse período. A gente canta assim, que a perseguição não parou a igreja. Quem mais? O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Lá na célula a gente fala muito disso, né, Magda? Cuidado com o que a gente canta. A gente canta verdades, mas a gente não vive verdades. E olha que a gente não tem nem Coliseu. E a gente não tem nem leão. Mas alguma coisa tem nos parado. Alguma coisa tem nos paralisado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer largar um ministério quando a gente tem um liderado abençoado que tira a nossa paz. A gente quer largar a igreja quando a gente é confrontado ou quando a gente é rejeitado. A gente quer largar Jesus quando as coisas não acontecem do nosso jeito. A gente abandona o ser igreja porque é muita regrinha. Porque agora os tempos são outros, para que tanta regra? A gente deixa de participar de células, a gente deixa de participar de cultos e de reuniões, porque o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. A pergunta é: o que Deus tem a ver com isso? Eu lembro que quando eu era pequena, e às vezes acontecia, pequena assim, adolescente, né, quando eu podia tomar umas decisões assim, e eu falava, não vou para a igreja. Por quê? Meu pai falava, porque aconteceu isso, estou chateada com a minha líder, não quero, não vou. E ele falava para mim, o que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com o problema que você tem com a pessoa lá na igreja? A gente faz as coisas achando que vai afetar o nosso irmãozinho, que vai afetar o próximo, que vai afetar aquela pessoa que você teve um desentendimento. Mas isso só vai afetar você. Porque às vezes a outra pessoa nem sabe o que está acontecendo, ou se sabe, ela não está se deixando levar por isso. Ela está aqui, ela está na presença do Senhor, ela está buscando. E às vezes você está a ponto de abandonar Jesus, a ponto de sair da presença do Senhor, a ponto de perder a comunhão com Cristo. E sabe
vou para a igreja, mas Cristo mora no meu coração. Eu não preciso de ir para a igreja, mas eu sou serva do Senhor. Eu oro, eu louvo, eu não bebo, eu não fumo. Esse culto foi maravilhoso, não foi? Que louvor, que presença. Quando Gabriel falou assim, abraça quem está do teu lado, começa a profetizar. Isso é comunhão. Isso é segurar o fardo, ajudar, proteger quem está do teu lado. Por isso que precisamos ser igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos igreja. Por isso que a gente precisa estar em comunhão. Porque quando alguém entra ali triste, cabisbaixo, quando alguém chega na cela, nós somos igreja. Nós apoiamos, nós abraçamos, nós cuidamos. Agora, se realmente igreja é tudo igual, que igreja é tudo igual. Se você sai daqui e vai para uma outra igreja, lá vai ter problema? Vai. A pastora não tem. Eu lembro que a pastora Tânia, lembra que veio só para elas? Uma vez na época das mulheres, ela ministrou isso pra gente. A igreja que você vai não tem problema não? Irmão, então não vai não. Porque se você for, você está levando problema. Fica no seu lugar. Porque não existe. Irmãos, é uma reunião de pessoas. Cada um aqui pensa de uma forma. Vamos para a célula, que é um grupo menor. Vamos para o seu grupo de amigos. Ali quem é íntimo de vocês. Vocês sempre estão rindo, felizes e contentes, concordando um com o outro? Não tá. Uma hora ou outra vocês vão discordar. Uma hora ou outra vocês não vão aceitar. E a igreja é um coletivo que pensa de forma diferente, que tem personalidade diferente, mas a gente tem um único objetivo: alcançar as vidas para Jesus. Nós temos uma vida eterna para viver. Então aqui é um ajudando o outro, é um respeitando o outro, não é julgando um ao outro. E no momento certo, e no momento propício, não se preocupa. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, é Ele que vai separar o joio do trigo. Não se preocupe em ficar querendo julgar que A, que B, que C. Não! Porque quem julga é Deus. Quem vai separar é Deus. Julgue a si próprio. Olhe para si próprio. Porque eu quero ser moldada por Cristo. O que a outra pessoa faz é problema dela com Deus. Eu quero ser moldada por Ele. Eu quero caminhar rumo à eternidade. Eu quero vencer dia após dia. E é Ele que vai me moldar. É a liberdade que eu dou a Ele para entrar na minha vida e me moldar. A gente precisa aprender a estar na presença do Senhor. A gente precisa aprender a não barganhar aquilo que Deus tem pra gente. Já pensou Deus, Ele fizesse a mesma coisa que muitas das vezes alguns faz? Não vou colocar nós não, porque a gente generaliza, né? E afeta quem não é para afetar. A gente fala assim, não vou para a igreja porque o Gabriel não falou comigo. Já pensou Deus agisse dessa forma? Você quebrou um princípio, então hoje eu vou ficar sem te ouvir, tá bom? Você pecou, então hoje eu não vou te proteger. Ah, você errou, então eu vou tirar o teu fôlego de vida de hoje. Ah, hoje eu estou muito cansado porque eu te abençoei durante a semana toda, então hoje eu estou de folga, não vou te abençoar. Semana que vem eu volto para te abençoar. Já pensou Deus fizesse a mesma coisa que nós fazemos? Seria isso. Mas Deus não faz isso. Deus dia após dia, independente dos nossos erros, independente das nossas escolhas, independente daquilo que a gente faça ou não faça, Ele continua nos protegendo, Ele continua nos guardando, Ele continua suprindo tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele é Deus. Só que se Ele é o meu modelo, eu preciso seguir no mesmo caminho. Esses dias uma jovem me lembrou algo que eu aconselhei ela lá atrás, diante de algumas coisas que aconteceu com ela. Eu virei para ela e falei assim, seja cristã.
nem lembrava. Seja cristã. Você carrega o nome. Você não carrega o nome da Atos, não. Isso é placa. Você não carrega o nome do pastor Márcio, da pastora Delma, não. Você carrega o nome de Deus. Você carrega o nome de Jesus. Então é a Ele que você tem que dar honra, que tem que dar glória. A tua vida tem que ser para a honra e glória do nome dEle. Permaneça, pois, firmado em Deus. Persevere. Construa a sua vida nele, na rocha inabalável, onde poderá vir ventos, poderá vir tempestades, mas elas não te farão ruir, elas não te farão cair, porque é Deus que te sustenta. E se Ele te sustentou e você está aqui, Ele vai continuar te sustentando e vai te levar para o próximo nível. Quando eu persevero, quando eu oro, quando eu me alegro em meio à adversidade, algo sobrenatural acontece. Algo extraordinário no mundo espiritual acontece. A Bíblia relata em Atos, quando Paulo e Silas estavam numa certa cidade, oraram para uma menina que tinha espírito de adivinhação e ela foi liberta. Logo depois disso, eles foram chicoteados e foram presos. Ele estava fazendo alguma coisa de errada? Sim ou não? Ele não estava. Mas eles foram presos. Foram presos. Mas, lá no verso 25, você vai ler assim: mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, onde todos os outros presos ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e as correntes se soltaram. Qual tem sido a minha postura e a sua postura diante das adversidades? Diante de momentos de lutas, diante de momentos de prisões? Qual tem sido o meu, qual tem sido o seu posicionamento? A gente tem reclamado, a gente tem brigado, a gente tem questionado, porque da mesma forma que Paulo e Silas, eles estavam ali orando e cantando enquanto eles estavam presos. Eles não estavam soltos, podendo andar naquela cela, não. Eles estavam sentados com os seus pés acorrentados. Eles não poderiam se mover, mas eles estavam cantando e orando. E os outros presos estavam ouvindo. O que a tua família tem ouvido da tua boca? O que teus vizinhos têm ouvido que sai de dentro da tua casa? O que teus filhos têm ouvido daquilo que sai dos teus lábios? Eles escolheram adorar, eles escolheram orar, eles escolheram louvar a Deus em momento da prisão. Agora me fala, o que Pedro, o que Paulo, o que Silas, o que Elias, o que John Wesley, o que tantos outros tem diferente de nós? O que aquela igreja lá na Rua Azul, aquela reunião que houve lá, aonde aconteceu um avivamento naquela cidade, onde as pessoas que passavam na calçada, no estacionamento, elas caíam, porque a glória do Senhor, porque o temor do Senhor tomava aquele ambiente. O que eles têm de diferente da gente? Eles são humanos como nós, eles são sujeitos às mesmas paixões que nós. Só que eles escolheram se posicionar diante de adversidades. Eles escolheram se posicionar diante das lutas que eles enfrentam, porque todos nós enfrentamos. Porque todos nós enfrentamos. Se você quer viver grandes coisas em Deus, aprenda a se reposicionar. Se você quer a sua célula, se você quer que a sua família, se você quer que lá no seu serviço, na tua faculdade, viva grandes
mudar a sua mentalidade, a forma como você enxerga as coisas que estão à sua volta. Aprenda a ouvir mais e falar menos. Aprenda a não se justificar. Aprenda a não se ofender. Aprenda a não se defender. E aprenda a não ofender. Difícil, né? Mas quando eu deixo extravasar o meu eu, a minha dor, a minha razão, é como se eu falasse assim: eu não preciso do Senhor na minha vida, pode deixar que eu resolvo. Quando eu quero tomar a frente, quando eu quero decidir, quando eu quero falar, quando eu quero opinar, quando eu quero me defender, quando eu quero ofender, eu falo assim: fica aí, Deus, porque agora é comigo. Precisamos ter uma renovação da nossa mente. Precisamos ter um reposicionamento. Aprenda a não esquecer a que Deus você serve. Um Deus extraordinário. Um Deus de grandes feitos. É deixar ser moldado por Ele. Ser moldado dói, porque vai precisar de corte. Ser moldado incomoda, porque vai precisar te dobrar. Ser moldado traz um desconforto, porque pedaços que você achava que era seu não é seu e vai ser tirado. Vai doer, vai. Você vai chorar, vai. Você vai perder, vai. Você vai ser confrontado, vai. Mas você vai ser um vaso novo. Você vai ser um vaso aonde há tempestade, aonde a adversidade, ela não vai mudar a sua forma, ela não vai mudar a sua consistência, ela não vai mudar a sua eficácia. Como que eu posso servir? Como que eu posso conviver com um Deus extraordinário, tendo uma mente que vive no raso? Como eu posso servir a um Deus que é sobrenatural, se a minha mente é limitada àquilo que eu estou vivendo nesse momento? De forma natural. Não tem como eu viver uma vida, não tem como eu enxergar toda a minha vida de forma natural se eu sirvo a Deus. Não tem como eu sentar no meio da tempestade e me lamentar, quando eu sei que quem domina o vento, quem domina a tempestade é Deus. Se Ele quiser, Ele pode parar o vento. Se Ele quiser, Ele vai apagar as chamas. Se Ele quiser, Ele vai trazer cura. Mas se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. E tá tudo bem, porque eu prefiro estar doente na presença dEle do que estar sã e ir pro inferno. Porque eu sei que mesmo na tempestade Ele está comigo. E eu não vou perecer, porque eu prefiro estar na presença dEle. Ele às vezes não vai acalmar a tempestade, mas Ele vai fazer você andar por cima das águas. Às vezes Ele não vai tirar as chamas, mas Ele vai fazer você passear no meio das chamas e Ele vai estar do teu lado. Ele vai fazer você adorar em meio às dores. Entenda. As lutas, as adversidades, as pressões para o cristão não podem ser vistos como problema, mas sim como matéria-prima para viver o sobrenatural de Deus. Então, a partir de agora, você chegou ali, cheio de luta, cheio de problema, entenda, isso é matéria-prima para você subir de nível. Isso é matéria-prima para você viver o sobrenatural de Deus. Esses homens, tantos quanto outros, homens e mulheres, eles não pararam no meio da adversidade. Eles usaram a adversidade, eles usaram o problema para usufruir o propósito que Deus tinha na vida deles. Qual é o problema mesmo que você está enfrentando? Qual é a adversidade mesmo que você está passando? E às vezes pode ser de cunho material, emocional,
muitas das vezes o emocional, ele afeta bem mais, porque é bem silencioso. Então, quando as pessoas à sua volta, elas enxergam, conseguem enxergar, não é, Bia? Conseguem enxergar que você tem algum problema emocional, você já está num estágio bem avançado. Eu não estou dizendo que você tem que glorificar pelo teu problema, mas você tem que adorar a Deus diante daquilo que você está vivendo. Talvez o problema que você está enfrentando é simplesmente Deus está te forjando para o próximo nível. Então é hora de você entender e se portar de maneira diferente. Para viver o sobrenatural de Deus requer atitude, requer renúncia, requer dependência. Renunciar a algo que não tem valor é muito fácil, mas muitas das vezes, para você viver o sobrenatural de Deus, você vai ter que renunciar aquilo que é aceitável e relevante. Deus está à procura de pessoas que querem viver o sobrenatural. Deus está à procura de pessoas que querem entender, que precisam entender que mesmo com as adversidades, eu vou vencer. Mesmo com as lutas, eu estou crescendo, eu acredito. Quantas vezes Deus te levou a determinados lugares e você não entendeu o que estava acontecendo? Tem pessoas aqui que eu já tive a oportunidade de estar perto, que foram parar no hospital e falava assim: pastora, por que eu estou aqui? Foi tão de repente, o que eu estou fazendo aqui? Não acham, nada acontece, mas eu continuo aqui. E eu falei: será por que Deus te levou para esse lugar? E depois a pessoa foi me contando os relatos daquilo que aconteceu no período que ela estava no hospital. Semana passada, acho que foi semana passada, a Lara estava internada. Quem tiver a oportunidade, depois senta com a Patrícia, esposa do Anderson. E ela vai te contar o que ela viveu naquele hospital. Enquanto a filha dela estava hospitalizada, fazendo exames para descobrir o que tinha, porque o médico não descobria. E ela falava: eu estou cansada de ficar aqui. E de repente houve um mover naquele lugar, um mover de libertação, aonde o nome de Deus foi glorificado, aonde os médicos do plantão no outro dia chegaram lá para saber quem era a Patrícia, que orou pela menina na noite anterior, e falou: eu quero ir lá na sua igreja, eu quero conhecer esse Deus que você serve. Ela falou que as enfermeiras todas em volta ali chorando quando viu aquela menina endemoniada, da forma como ela ficou, e depois que ela ficou liberta. Então para que ela foi parar naquele hospital? Para alguma coisa ela tinha que ir para ali. Deus, ele tem seus meios, as suas estratégias para fazer na sua vida abundantemente mais. Então não reclama de onde você está, não reclama para onde Deus tem te levado. Se é para o hospital, aproveite o momento. Se é para o velório, aproveite o momento. Se é para uma terapia, aproveite o momento. Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender quem nós somos. Não somos nada, somos pó, somos perecíveis, mas nós temos o tudo, e o tudo que efetua em nós, tanto querer quanto realizar. Deus, ele está te elevando para um outro nível, mas ele precisa fazer você entender que tudo isso é passageiro, que você precisa estar fortificado e fortalecido nele, que essa luta não é o teu fim. A tua ida para o hospital não é o teu fim. O diagnóstico de um médico não é o teu fim. A
terapia que você precisa fazer não é o teu fim. A tua ida ali do advogado para conversar sobre um suposto divórcio não é o teu fim. Você precisa entender quem está com as mãos estendidas sobre a sua vida, quem tem te levado, quem tem te elevado, quem tem caminhado com você. E a sua leve e momentânea situação está produzindo um peso de glória eterno que não lhe será tirado. E para que o nome do Senhor seja conhecido, seja glorificado através da sua vida, não desanime, não pare, não desista. Em nome de Jesus, essa noite é uma noite profética. Desde o início do culto, Deus tem falado, Deus tem ministrado aos nossos corações. Seja revigorado. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para aquilo que é transitório. Não olhe para aquilo que é passageiro. Mas olhe para aquilo que é eterno. Que você venha se mover pelo sobrenatural de Deus.